Essa imagem para o mercado, para o país, não é péssima? Claro que é. É o Poder Legislativo Nacional que não anda, que não se entende, que não realiza aquilo que é básico de um Congresso bicameral, a harmonia quanto ao método, não estamos falando do mérito das matérias, entre as duas casas. Elas não são nem propriamente independentes, são de um mesmo poder. E tem que viver em harmonia, como sempre aconteceu aqui, mesmo com posições distintas, como há, por exemplo, no caso do financiamento empresarial do partido e campanhas. A Câmara tem majoritariamente uma posição, o Senado outra. Isso é democrático, isso é positivo. Agora, nem a expressão dessas posições, quando não há uma sessão convocada previamente, pode se manifestar. Ou seja, é um atentado, na verdade, à democracia, à normalidade democrática. O impeachment. Deputado, nós estamos fazendo uma manifestação, há um trabalho coordenado com relação às vuvuzelas. Alguns parlamentares vêm reclamando aí reiteradamente com relação a essa manifestação. Eu queria dizer para Vossa Excelência o seguinte: eu sou do eleitoral, trabalho na fiscalização da propaganda eleitoral. Eu sei muito bem como um carro de som incomoda a população e como a rua suja faz mal à sociedade. Então, eu queria até pedir a Vossa Excelência, em algum pronunciamento, que pudesse dar essa resposta aos parlamentares, que são poucos, que estão usando esse argumento para fugir de um eventual compromisso para dizer que com vai essa manter categoria. Tá bom? Porque nós estamos coordenando. Exatamente. Eu queria pedir que você usasse essa sua voz, que tem força. Claro, só te digo o seguinte: isso é um argumento que rebaixa a própria função parlamentar. Os indignados de Madrid, a juventude, quando Espanha vivia uma situação de muito desemprego, do qual ainda não se livrou totalmente, eles tinham uma consigna muito bonita: se não nos deixarem sonhar, não os deixaremos dormir. As vuvuzelas estão dizendo o seguinte: se vocês não manifestarem aqui os seus votos com clareza e coerência, nós vamos entupir os seus ouvidos. Aliás, a Câmara, veja a sabedoria do arquiteto, do Niemeyer, ela compõe o prédio do Congresso Nacional e sobre a Câmara, aqui em cima de nós, tem aquela cuia côncava. Certo. Sabe o que aquilo simboliza? Que aqui é a casa da escuta, tem um orelhão bem grande aqui naquela cuia côncava para ouvir os clamores da população. Então vocês têm mais é que gritar, fazer barulho, vuvuzelar e mais. Não atrapalha 1 milímetro as sessões aqui. Eu lembro que na Copa da África do Sul tinha técnico de futebol que falava que as vuvuzelas atrapalhavam a concentração dos jogadores. Embora o espaço das arquibancadas seja livre, né? Se não fizer barulho fica muito chato, não é jogo de tênis, né? Da elite. Mas aqui, com muito mais razão ainda, não se pode aceitar esse argumento. A vuvuzela está muito alta e olha, o esforço de quem assopra aquilo mostra que o pulmão está bom, hein? Muito obrigado. Tem que fazer esforço. Então eu não sabia desse argumento que não é argumento, né? Isso aí é uma posição de quem quer fugir das responsabilidades. Então, vuvuzelem bastante, insistam, persistam, não desistam, porque os poderes são fortes aqui, contra os interesses da população. Para derrubar do veto do judiciário, super favorável. A gente estava com a dúvida no Senado, por isso que a gente estava fazendo um trabalho mais corpo a corpo, mais atuante lá no Senado. E com uma conversa de alguns parlamentares ontem, falaram que a gente trabalhasse mais a Câmara por causa exatamente da troca dos cargos e ministérios. O cenário mudou muito assim para manter ainda não dá a saber, veto. sabe por quê? Os ministérios ainda não foram confirmados. Então, mas a tendência, pelo que a gente fica sabendo pelos jornais, eu consulto alguns ministeriáveis aí, eles estão loucos para ocupar as funções, né? Os cotados, e isso significa adesão ao governo. Mas como eles ainda não foram convocados, então é uma faca de dois gumes. Realizar a sessão e eles mostrarem fidelidade, não derrubando o veto, acho que cacifa mais para irem para o governo e para conseguir os cargos que estão pleiteando. Por outro lado,
Dilma fica lá mais insegura, que ela queria resolver a parada agora mesmo sem grandes garantias. O que eu sempre ouvi é o seguinte: o veto cai na Câmara, assim eu entrei na sessão semana passada, mas talvez não caia no Senado, que aí não cai, né? Só que, para minha surpresa, ele não caiu nem aqui na Câmara, né? O Senado nem apreciou, porque faltaram 15 votos. Né? E a pergunta, de lá para cá o governo conseguiu consolidar mais a sua base? O governo e a mídia grande toda, né? Tá bom? Agora, olha, a nossa batalha é para que a sessão aconteça, mas você vê, eu fiz um pronunciamento lá falando que é um absurdo. O plenário da Câmara foi sequestrado por uma chantagem combinada por líderes. Eles falaram isso na reunião do Colégio de Líderes, dizendo, não, nós vamos obstruir caso não se coloque também o veto ao financiamento empresarial, que é outro assunto, não estava na pauta, foi feito ontem, nunca um veto foi apreciado com tanta rapidez, é queda de braço. Porque eles, sem o dinheiro das empresas, das empreiteiras, por exemplo, eles morrem, sei lá, ficam asfixiados. Aí isso é totalmente ilegítimo, mas a maioria dos partidos bancou. E você vê, eu falei ali, ninguém deu a menor bola. E é até bom registrar para as pessoas que estão gravando e filmando, né, que o primeiro partido a defender essa questão da não financiamento de campanha é o PSOL, né? Claro. Aqui no Congresso não estamos Nacional, sozinhos, né? não. Reconheçamos o PPS, o PCdoB, o PT mesmo, são contra esse tipo de financiamento empresarial que é porta para a corrupção. Agora, estão usando isso, quer dizer, a causa de vocês, esse veto e outros, foram sequestrados, viraram reféns desse jogo aí, baixo. O presidente da Câmara está prometendo. Ele convocou ontem, às 11 horas da manhã, uma primeira sessão extraordinária. Já disse que vai ter 2, 3, 4, quantas necessárias, até não ter mais jeito de se instalar a sessão do Congresso. O Renan, por sua vez, cá entre nós também não é flor que se cheire, mas está agindo com mais correção aí. Ele falou, não, a sessão do Congresso está mantida. Só que agora eu já vi no site do Senado, a sessão do Congresso às 11h30 ainda não foi aberta porque o plenário da Câmara está sendo utilizado por uma sessão ordinária. E o Cunha já anunciou que depois dessa convoca outra, depois outra, depois outra. Quer dizer, eu nunca vi isso. Fácil, o Cunha, se ele quer mostrar força, derrubar nossos vetos e depois sair por cima. Mostrar força. Pois é, mas a cabeça dele às vezes é meio incompreensível. Ele está mostrando força assim, ó, sessão do Congresso mesmo convocada pelo presidente do Congresso, quando eu quiser e se eu quiser. Se não botar na pauta o que eu quero, não vai ter sessão. Deputado. Fim da picada. Deputado. Agora, para convocar, eu até falei ali, o presidente da Câmara, o presidente do Senado pode chamar a sessão então para o auditório Nereu Ramos ou para o gramado em frente. Claro que ele nunca vai fazer, mas pelo regimento precisa, assim, preferencialmente no plenário da Câmara, que é maior que o do Senado, e no Senado não se faz, ou em outro local previamente informado e definido. Então só seria para amanhã, e amanhã não tem quórum. Ô, deputado. Então eu acho que é um absurdo, vocês fazem um esforço para vir aqui. Os aposentados também têm expectativa em relação ao outro veto e são desrespeitados, né? Deputado, porque nem a rotina regimental é respeitada. Deputado, nós estamos sendo Tempos usados como difíceis. moeda de troca. Então, claro, Então, sem a nossa dúvida. pergunta é que a gente precisa sair desse lugar de moeda de troca, esse lugar simbólico e também na prática que o senhor vê. E a nossa dificuldade é justamente essa, que cada vez que a gente tem uma decisão postergada, mais isso vira uma moeda de troca. Então, sair desse lugar Claro, mais valoriza. Isso está que nem o dólar, né? Vai subindo a cada semana. E o pior é também para cansar, né? Porque a mobilização de vocês está Passaram de 100 dias. impressionante. Impressionante. No aeroporto, né? Toda hora. Até para quando você vai embora, volta. Agora, e vir a Brasília, eu sei bem, eu já fiz muito isso quando não era deputado. Agora, como deputado, é moleza, né? Você tem avião toda hora, tudo pago, não tem lugar para ficar, tem auxílio moradia, apartamento funcional. Para vocês, né? É uma dificuldade, né? Tem que ter uma mobilização, altera a vida do cotidiano. Sei que está havendo já retaliações a quem está em greve, juízes mandando transferir, não é? Mas, olha, a insensibilidade aqui é imensa. Eu acho que até para vocês
É melhor acabar logo essa novela, né? Ou derruba o veto ou mantém. Isso aí. Não é? Senão fica esse limbo, que é a pior Isso é coisa. a pior coisa. Ficar nesse lugar é horrível. E usado, né?